A paz do Senhor, igreja, bom dia a todos, um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Vamos estar dando início à lição de hoje, a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. A leitura bíblica hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 12. Hoje o estudo ele vai estar em 1 Coríntios 14 e no 12, que são as cartas em que Paulo ele vai tratar sobre os dons espirituais, sobre a conduta do cristão, sobre a conduta do crente diante dos dons, das manifestações dos dons espirituais. Texto áureo, 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 12, diz assim: Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Paulo não diz que é para edificação própria. Paulo diz que é para a edificação da igreja. Verdade prática: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer, edificar a igreja espiritualmente. Por quê, irmãos? Porque uma igreja mais unida é uma igreja mais fortalecida, é uma igreja espiritualmente mais forte. Então, se os dons que Deus me deu eu utilizar para a edificação da igreja, se os dons que Deus deu a cada um dos irmãos forem utilizados com um único propósito de unir e edificar a igreja, automaticamente seremos uma igreja mais forte espiritualmente nesta terra. Amém? Leitura bíblica, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, do 8 ao 11. E ele vai dizer assim, Paulo vai dizer assim: porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nesse primeiro texto, Paulo vai falar acerca dos dons e ele vai dizer que um só é o Espírito que dá, que reparte. Ele reparte, ele divide os dons, ele dá a cada um de maneira diferente dons espirituais para serem utilizados para essa edificação. E exatamente porque ele está explicando que Deus dá, que é o único Deus que pode fazer, que, ou seja, que não vem do homem, é dom de Deus. Não é uma barganha que eu ganhei, eu fui assim, eu comportei assim, eu falei assim, eu agi assim, o Senhor me deu. Não, é graça. O Senhor olha que nós alcançamos santificação e que vamos saber fazer alguma coisa com este dom, fazer aquilo que é melhor com aquele dom, e o Senhor nos dá. Amém? Depois de dizer isso, ele entra em 1 Coríntios 13, versículo 1 e o 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda tivesse toda a fé e a maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Então Paulo primeiro vai dizer que é Deus que deu. E deu o mesmo Deus que dá o de profecia, dá o de fé, dá o de dom de ciência, dá o conhecimento, variedade de línguas, interpretação de línguas, discernir os espíritos. O mesmo Deus que deu esses dons, ele vai dizer que se eu não tiver amor, todos esses dons vão ser como o sino que tine, como um barulho estridente, mas que não alcança e não edifica a vida de ninguém. Sem o amor de Cristo, todos esses dons, tudo isso que o Senhor nos dá, não é útil. Por quê? Quando eu acredito, quando o ser humano que tem os dons acredita que aquilo ali vira vaidade. Eu falo em profecia. Eu falo em língua estranha. Eu tenho dom de palavra. Eu tenho dom de cura. Eu tenho uma oração que dá
que faz nascer uma fé na pessoa. Meu irmão, quando entra o ego, quando entra a vaidade, quando entra o egoísmo, quando entra o eu colocando o homem acima de Deus, ou querendo se igualar a Deus, como foi Satanás, que quis se igualar a Deus, sem amor, não é possível. Porque somente o amor de Deus nos faz ter humildade, humanidade, a ponto de nos colocarmos no lugar do outro e usarmos esse dom para edificar a vida do outro. O meu irmão está enfermo, meu irmão está precisando de uma palavra, meu irmão está no momento de conflito dentro do lar dele. Eu vou usar o dom de oração para que o meu irmão consiga conforto. Eu vou usar aquilo que Deus me deu para edificar a fé do meu irmão. Isso é amor. Quando eu faço sem interesse, quando eu faço reconhecendo que não sou eu, é o Senhor que está fazendo em mim. Então não sou eu que tenho também que ter esse desejo. O Senhor, Ele vai colocar o desejo no seu coração. Vai arder. E o Senhor vai conduzir você. Porque na verdade, irmão, nós somos vasos. O que nós não podemos fazer, o que muitas pessoas esquecem, é que elas são vasos. E precisam ser cheias do Senhor. Quando é o Senhor que enche o vaso vai transbordar e o vaso vai encher outras vidas. Mas quando o meu eu começa a ocupar o espaço que é de Deus, as coisas vão minando, vão minguando. As coisas não vão tendo o mesmo efeito. E no final, nós vamos ver que em vez de edificar a vida do outro, a pessoa quer ser edificada. A pessoa quer ser levantada. O estudo de hoje, o objetivo dele é mostrar que os dons não é para elitizar o crente. Não é para colocar o crente numa situação de superioridade. Então eu já busquei santificação, alcancei esse dom e agora eu vou usar ele como eu quiser. O mesmo Deus que deu, ele tira, tá? E o mesmo Deus que permite, ele também põe a mão no meio e não permite mais nada. Nós servimos um Deus que é amor, mas que é fogo consumidor. Às vezes nós esquecemos o poder do nosso Deus como pai, como um bom pai que corrige os filhos que ele ama. Amém? Então, que nós venhamos entender que os dons ministeriais, os dons espirituais, o Senhor nos dá para edificar a igreja, para nossa edificação, mas para edificação principalmente do outro. Amém? Na introdução da lição, nós vamos estudar o verdadeiro propósito dos dons espirituais. Existe um porquê. E propósito é exatamente isso. É uma palavra que vai definir o quê? A razão por que algo existe. Nós precisamos, irmãos, buscar na nossa vida propósitos. Algo que vai dar norte à nossa vida. Por que certa coisa acontece na minha vida? Para que eu tenha um propósito. Para que nós venhamos sair da nossa zona de conforto. Ah, tá bom aqui. Ah, tá bom sentadinho aqui. Tá bom vir no culto de vez em quando. Tá bom assim. Não tá bom não, irmão. O Senhor conta comigo e contigo. Tem muitas almas por aí precisando de ouvir a voz do nosso Deus. Precisando sentir, mais do que ouvir, sentir o amor de Deus sobre a vida deles. E o Senhor, Ele vai usar a mim e a você. De alguma forma. Nem todo dom é declarado. Nem todo dom é o de profecia. Nem todo dom é o dom de falar em línguas. Todos temos dons diferentes uns dos outros. Mas todos eles foram usados para edificação do corpo de Cristo. O primeiro tópico, ele vai falar dos dons, que os dons não são para elitizar um crente. Não é para o crente se sentir melhor do que o outro. Não é para você se sentir melhor do que o outro. E nem é para eu me sentir inferior ao outro. Porque a pessoa fala e eu não falo, porque a pessoa faz e eu não faço. É para você entender que Deus tem um propósito dentro da minha vida e da sua vida, diferentes, mas que todos eles são muito importantes.
A igreja em Corinto, ela localizava-se numa cidade comercial, ou seja, era uma cidade bastante movimentada, próxima do mar, então era uma cidade muito influente, importante no Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. O povo existia muita idolatria. E quando a gente fala de idolatria, não estou falando de idolatria só de imagem. Hoje nós não vivemos em certas igrejas, em certas comunidades, em certas situações, ver só a idolatria. Mas na igreja ali não tem imagem, não tem, mas você está adorando a Deus ou você está adorando o homem? Você está adorando a Deus, você está adorando o cantor, você está adorando a quem? A gente precisa ter olhos espirituais, visão espiritual, para compreender que neste mundo hoje nós estamos vivendo determinados contextos onde nem tudo é o que parece ser. As coisas estão bem mascaradas, de tal forma que você vai olhar e vai dizer, mas que mal tem? É a coisa do nada a ver. Nada a ver é uma potestade do tamanho do mundo, que vai tomando lugar dentro das famílias hoje em dia, e quando a família vai ver, já perdeu o jovem, já perdeu, a esposa já desviou, o marido já desviou, a pessoa já tá fria dentro de casa, não consegue ir numa igreja, não consegue congregar com o irmão, já começa a ver problema em tudo quanto é lugar. Nós precisamos estar vigilantes, porque a batalha espiritual que nós vivemos hoje, ela é invisível. Nós não vamos ver, muitas vezes ela não está declarada, mas você pode sentir. Porque é o que o Espírito Santo vai fazer. Ele vai te incomodar a sentir e a perceber o que tem por trás de determinadas falas. O que tem por trás de determinadas situações que estão se levantando e se apresentando na sua vida. Então, nós estamos falando da idolatria de Corinto. E durante a segunda viagem, Paulo, ele vai para Corinto, né, por conhecer muito bem a comunidade cristã de Corinto. O apóstolo dos gentios tratou da sua primeira epístola, primeira carta de Coríntios, dirigindo completamente aos coríntios para falar acerca dos dons. E ele vai dizer que sobre a abundância da manifestação dos dons espirituais, chegando a afirmar que naquela igreja que nenhum dom lhe faltava, ou seja, Corinto, ela tinha todos os dons, mas faltava a espiritualidade, faltava a comunhão verdadeira com o nosso Deus. Segundo subtópico, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Por que Paulo vai dizer isso? Paulo vai dizer isso porque, apesar de tudo isso, né, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade, todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que receberam do Pai, tinha em seu meio divisões. Era uma igreja dividida, de muita confusão, de muita fofoca, de tu disse que me disse, de inveja. Porque, por exemplo, quando era a reunião da ceia, não era para ceiar e compartilhar um momento, era para cada um trazer o seu melhor pão, preparar a melhor mesa, parecer o melhor banquete, e os homens se darem, e as pessoas começarem a se embriagar, ou seja, perdeu o sentido. Porque se eu ceio com meu irmão para compartilhar daquele momento, repartir o momento da mesa, para que eu compreenda a unidade de Cristo, mas aí eu levo para a melhor mesa, eu quero esbanjar, quero que as pessoas sintam inveja de mim, ou eu invejo meu irmão porque meu irmão tem mais do que eu. Era uma igreja invejosa, uma igreja de olhar a vida do outro, imoralidade sexual. Como pode uma igreja evidentemente cristã? O comentarista pergunta, como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. Com esse relato aprendemos que manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadores de santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contendas e disenções, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. O que faltou a Corinto? Busca do Espírito Santo. Faltou santificação. Faltou parar de olhar para o lado do homem, o lado do eu, e olhar para Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1 ao 3, que é o que ele traz como referência, mas eu vou ler do 1 ao 7 para a gente compreender o sentido. Paulo vai dizer assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais,
mas como a carnais, como a meninos em Cristo. A gente sabe que quem é espiritual discerne as coisas, Paulo já diz isso, né? Quem é espiritual discerne as coisas do espírito e quem é carnal discerne as coisas da carne. Então Paulo vai começar dizendo para eles que ele não pode falar para eles como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo, pessoas que não cresceram, não desenvolveram. Olha o que Paulo vai dizer: com leite vos criei e não com carne, ou seja, nem amadureceram ainda, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais? Isso não é atitude de quem é espiritual, é a atitude de quem está na carne. E não andais segundo os homens, porque dizendo eu sou de Paulo, olha a idolatria, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministro dos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. A idolatria. Está idolatrando Paulo? Está idolatrando Apolo? Está idolatrando um pastor? Está idolatrando um cantor? Está idolatrando o que, irmão? Nós precisamos nos atentar, porque eram crentes de Corinto, uma igreja abundante de dons, mas que idolatravam outros homens. Não buscavam a Cristo a ponto de buscar a Cristo e idolatrar a Cristo que morreu por eles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Se algo precisa crescer, não é porque eu plantei, não é porque o meu irmão regou, é porque Deus deu o crescimento. E o que nós devemos procurar, dentro desse exemplo de Corinto, é buscar a face do Senhor, buscar estar no centro da vontade do Senhor, buscar ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus e usar aquilo que o Senhor nos dá com dons espirituais para edificação, para que nós venhamos somar e acrescentar e agregar, não nos enchendo de vaidade, de orgulho, querendo a honra e o conhecimento do homem, querendo status e condições diferentes, mas buscando, entendendo que eu não sou nada, que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem dá, é o Senhor que dirige, é o Senhor que conduz, é o Senhor que dá o crescimento. É o Senhor que vai dar crescimento na minha e na tua vida. É o Senhor que vai dar crescimento dentro da obra. Ah, só vai para frente porque eu estou à frente. Ah, só vai para frente porque eu estou cantando. Ah, só vai para frente porque eu sou líder. Ah, só vai para frente se Deus quiser que vá para frente. Se Deus olhar e enxergar que Ele é o centro. Se Deus olhar e enxergar que o louvor e a verdadeira adoração está sendo entregue a Ele e não ao homem, porque nós somos falhos e pecadores. A misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de nós a cada dia termos livramento dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Porque se nós estamos de pé, nós temos que dar graças a Deus, porque nós não somos merecedores. Essa é a nossa posição. Essa é a nossa condição. E não o contrário. Ah, porque eu estou fazendo, porque eu alcancei a graça do Senhor e agora eu sou melhor do que os meus irmãos. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque esse pensamento está errado. Isso está errado. Paulo, em nenhum momento do ensino, ele vai dizer que você não deve profetizar, ou que você não deve falar em línguas, ou que você não deve buscar os dons. Mas ele vai dizer e vai te ensinar. O objetivo da lição é mostrar que tudo que nós temos na nossa vida ministerial e espiritual com Cristo é para ser usado em favor do nosso irmão e não em nosso favor próprio. Amém? Terceiro subtópico. Dom não é um sinal de superioridade espiritual, que é exatamente essa situação que eu estou colocando para os irmãos. Não é porque você está agindo, não é porque o Senhor fala através, não é porque você é boca de Deus nessa terra, que a santificação total e absoluta tenha se abatido sobre a sua vida. Às vezes, nós como crentes, muitas vezes porque somos jovens de caminhada, muitas vezes porque não estudamos muito, não buscamos muito, que ainda não temos ainda uma comunhão 100% efetiva com o Senhor. 100% efetiva é todo dia você falar com Deus um pouquinho.
Todo dia você buscar a face de Deus um pouquinho. Todo dia você lembrar que Deus cuida de você. Oração, jejum, uma consagração, algo que você tenha mais intimidade com o Senhor, que você consiga se ligar ao Senhor, para entender que você é menina dos olhos do Pai, e que não é porque você entra numa igreja que está robuscado, o povo está pulando e salteando, que lá tem santificação e santidade, não. O sinal de santificação e a ação do Espírito Santo sobre a vida da pessoa é a humildade. É a humildade. É a pessoa saber usar aquilo sem pisar no irmão. Amém? Tanto que aqui ele vai dizer assim, que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. É a própria palavra que está dizendo. Muitos me dirão naquele dia, o comentarista vai trazer Mateus 7, 22, que ele vai dizer assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta eu ter os dons espirituais, ministeriais, dom de louvor, dom de cura, dom de profecia, dom de fé, dom de palavra, se eu vivo em pecado. Porque quando chegar naquele grande dia, o Senhor vai dizer para mim, aparta-te de mim que eu não te conheço. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, e em Teu nome nós expulsamos demônios, e em Teu nome nós fizemos maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Ah, irmã, mas o que é isso? Que significa que eu preciso me manter santo como Jesus foi santo. Eu não posso alcançar um dom ministerial e usar a minha boca para fazer fofoca. Usar a minha boca para falar mentira. Eu não posso usar a minha boca para fazer dissensão. Eu não posso usar a minha oração para fazer oração contrária. Eu não posso estar dentro da igreja, vivendo uma vida com Cristo, tentando ter unidade com os meus irmãos e sendo motivo de dissensão. Não tem como. E aí isso vai se aplicar também na vida pessoal da pessoa. Porque quem conhece do teu íntimo e do teu particular é você e Deus. Tanto que nasceu, Paulo vai dizer o quê? Examina-se o homem a si mesmo. Quem tem que se examinar e saber o que está errado na sua vida é você. É o Senhor, é entre o Espírito Santo de Deus, o Senhor e você. Se você é canal de bênção na mão do Senhor, se você se santificação, já alcançou dons, o Senhor já batizou, o Senhor está fazendo e usando a sua vida, então santifique-se mais. Santifique-se mais, porque a quem muito é dado, a muito é cobrado. Santifique-se mais e busque cada dia matar o seu eu e tentar ser melhor a cada dia para se livrar desses pecados. Vaidade, eu, egoísmo. O dom da vida passa pela língua. O dom da vida e da morte. Porque com uma palavra eu posso levantar e com uma palavra eu posso matar uma pessoa. Espiritualmente falando. Quantas vezes nós conhecemos pessoas, verdadeiros vasos da casa do Senhor, que hoje não fazem nem questão de estar na igreja por causa de fofoca. Por causa de disse que me disse. Por causa de situações esquisitas, de acusações esquisitas, por causa de mentiras, por causa de declarações que foram ditas e não deveriam. Por falta de vigilância. Porque muitas vezes o vigiar e ouvir a voz do Senhor dizendo não se mistura com isso, ajuda bastante. E muito, irmãos. Próximo tópico, ele vai falar de edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica a si mesmo. O apóstolo estimula os crentes da igreja de Corinto a cultivarem a sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas. Ele não está dizendo para não falar. Ele não está dizendo para não procurar, ele não está dizendo para você não se santificar, ele não está dizendo para você não procurar os dons espirituais. Mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas.
Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador do dom se preocupa com a edificação da vida do outro. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênção, busquemos os dons espirituais, agindo assim edificaremos nós mesmos e também os outros. Que não, nós conhecemos pessoas que usam seus dons como forma de retribuição. Os que cobram, né? Cada um usa, mas nós sabemos exatamente o que é lícito e o que é ilícito. Paulo diz que tudo me é lícito, mas que nem tudo me convém. E a partir do momento que eu recebo o dom do Senhor, eu preciso usar para edificar a vida do meu irmão. Preciso cobrar por isso. Cobrar para fazer uma oração, cobrar para ajudar e conversar com o irmão, estruturar a fé do irmão. Certas coisas nós fazemos como recebemos, de graça. De graça. Certas coisas não, tudo devemos fazer para edificar a vida do nosso irmão. Na verdade, nós precisamos ter o amor de Cristo em nós o suficiente para nos doermos com a dor do nosso irmão. Eu não faço doação porque Deus vai me abençoar. Eu faço doação porque a necessidade do meu irmão me dói. Eu oro pela vida do meu irmão que está enfermo, que está doente, está em dificuldade, está com problema no celular. Não porque Deus vai me dar mais uma estrelinha, mas porque a dor dele me dói. Porque o problema dele me constrange a ponto de eu querer que ele melhore. A felicidade do meu irmão não pode me incomodar. Irmão, vamos orar junto, porque eu estou com um propósito aqui, mas eu não estou vendo solução, eu não estou vendo saída, me ajuda em oração, vamos orar. Mas por quê? Porque eu quero que Deus me dê alguma coisa? Não, porque a dor do meu irmão me dói. Porque eu me coloco no lugar do meu irmão e conheço a necessidade, sinto aquilo na minha pele e sinto necessidade de fazer. O Senhor, Ele vai me olhar, vai sondar o meu coração, Ele vai perceber até onde é meu amor pelo meu irmão, onde o amor dele entrou em mim, de tal ponto que eu posso fazer aquilo por ele, ou até onde é interesse. Até onde eu estou tentando trocar com Deus. O mundo de hoje, ele acha que ele pode tratar com Deus como uma mercadoria de troca. Eu vou orar pela vida do meu irmãozinho, porque Deus vai me dar uma estrelinha, vai me dar um bônus, e eu vou alcançar a prosperidade, eu vou estar inabalável. Meu irmão, isso não existe. O que existe é nós buscarmos ao Senhor, o que existe é nós buscarmos o aprimoramento, porque nós estamos aqui para o aprimoramento dos santos. Existe a gente cuidar dos nossos irmãos, porque o Senhor nos ensina a cuidar dos outros, uns dos outros, e receber o nosso galardão do céu, conforme a medida que Deus achar que tem que dar. E não eu aqui achar que vou alcançar A, B ou C, vou alcançar determinada situação porque eu fiz ou deixei de fazer alguma coisa. Nós devemos fazer porque o amor de Cristo nos impulsiona a fazer. Essa é a razão. Edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em língua, isto é, edificarem a si mesmos, o seu desejo era de que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a fé que nós, a mesma fé que nós, como eles compreenderam a mensagem do Evangelho e se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando de 1 Coríntios 14, no 23. Porque ele diz assim: se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indultos, ou infiéis, ou pessoas que não são crentes, não dirão porventura que estás loucos? Se toda a igreja estiver profetizando, falando em línguas estranhas, e não tiver ninguém que interprete, não houver interpretação, não houver profecia, tá? Mas se todos profetizarem, e algum indulto, infiel, que não seja crente, entrar
de todos é convencido, de todos é julgado. O que Paulo está dizendo é que o dom de profecia, ele não edifica só a vida do crente, mas ele edifica a vida do que não é crente. Porque a partir do momento que ele entra num ambiente que ele está ouvindo a profecia ser lançada e ele compreende aquela profecia, ele ouve no idioma dele aquela profecia, não é o falar em línguas, mas a profecia em si, ele vai sair de lá alcançado, ele vai ser cheio daquilo, né? Ele vai ser impactado pela profecia. Agora, quando ele entra na igreja, tá todo mundo falando em língua, ele não entende nada, o que ele vai achar? Nossa, como Paulo mesmo que está dizendo, que está num lugar de loucos, porque eles estão falando em uma coisa que ninguém se entende. Porém, Paulo vai dizer que o dom de profecia não. Se todos profetizarem, quem entrou na igreja e não é cristão, ele entra, ele entende, ele ouve, ele sai dali cheio. Ele sai dali alcançado. Então Paulo, ele não desestimula que os irmãos busquem os dons de profecia, ou que use os dons de profecia, mas que se use para edificar a vida do outro e não para se achar melhor do que os outros. Terceiro tópico e último, edificar todo o corpo de Cristo. Os dons da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, capítulo 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons da igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. O amor é a chave. E o amor de Cristo. De Cristo. Conforme diz Thomas Hoover, ele está parafraseando Paulo, ele vai dizer assim: os membros do corpo para qual, cada qual, com a sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor, ele é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Então, se eu tenho o dom, mas eu não tenho o amor de compartilhar com meu irmão, eu não estou edificando a vida do meu irmão. E nem a minha. Porque eu posso orar com Deus, falar com Deus, mas Deus vai ter que me constranger em algum momento a usar isso com meu irmão. A edificar a vida do meu irmão. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Somente o amor pode nos constranger a ponto de o pensamento sair de nós e chegar no outro. É o amor que faz, no relacionamento, um ceder para o outro. Não, você não pensa mais no amor do pai e da mãe para o filho. Você vê o filho, quando a gente conhece pessoas que veem os filhos, não tem um alimento, vai fazer o quê? Entre ele se alimentar e alimentar o filho, ele alimenta o filho. Eu não tenho condições para mim, mas eu vou ter para o meu filho. Quem faz isso é o interesse? Quem faz isso é o amor, que ele mata o ego, ele acaba com o egoísmo, ele elimina a vaidade. Onde tem o amor presente, a vaidade, o egoísmo e o ego não tem lugar. Então nós precisamos nutrir o amor dentro de nós, nutrir o amor com a palavra, nutrir o amor com a presença do Senhor, nutrir o amor buscando fazer a vontade de Deus, nutrir em nós, semear em nós o amor, para que ele venha germinar nos outros. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta os homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Deus, ele prepara os arquitetos, que ele chama de arquitetos do corpo de Cristo, os que vão fazer esse movimento dentro da igreja. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros, sábios, arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, sem mistura. O alicerce já foi colocado, ele é Jesus Cristo. O que nós precisamos fazer para a edificação é continuar usando o que Jesus nos ensinou. Continuar vivendo como Jesus nos ensinou. Semeando amor.
Por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança de hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Dispenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era um homem que administrava a despensa e tinha total confiança do seu patrão. Então o dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse e distribuía para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Nós devemos ser alimentados por Cristo Jesus através dos dispenseiros, através da nossa liderança. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Está em 1 Pedro capítulo 4, conclusão da nossa lição. A igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrentes de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para cumprimento eficaz da sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Nós somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. O comentarista ele vai fechar a conclusão com essa fala: somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizarmos os dons de Deus para nós mesmos. Devemos buscar santificação, devemos alcançar os dons espirituais, mas devemos utilizá-los para a edificação do corpo de Cristo. Tem um comentáriozinho que eu vou acrescentar. O objetivo do apóstolo é mostrar que o homem que professa o dom da glosolalia, que fala em línguas, da forma como era praticado em Corinto, mas que não tem amor, na realidade, não é mais do que um instrumento metálico impessoal. É um comentário que está na Bíblia Bacon, né? uma outra fonte de estudo, em que ele vai dizer exatamente isso, que a pessoa que tem o dom, mas que usa tudo isso sem amor, que usa tudo isso para benefício próprio, ela não está edificando, ela é só um som, né? E, para fechar, eu vou deixar para os irmãos 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7, que é o que nós começamos, mas nós começamos pelo 8. E diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de dons, diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos, tudo em todos. E o 7, que é para que você não se sinta diferente, que você não se sinta diminuído, que você consiga encontrar a sua posição dentro dessa obra. Todos somos tijolos, embaixo, em cima, no meio da parede, da construção, da edificação. Todos nós fazemos parte dessa grande obra, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tudo que o Senhor lhe der a seu tempo, Ele vai lhe dar para que seja útil. O Senhor não vai lhe dar nada por mero prazer ou liberalidade se você não for usar.
se nós não estivermos prontos. Nós devemos buscar não estar como em Coríntios, que Paulo vai dizer que alimenta eles com leitinho, porque eles não estão maduros o suficiente para se alimentar de carne, de algo mais amadurecido, que precise, que exija mais de nós, que nós viemos buscar essas manifestações, mas que nós viemos compreender que cada um de nós é útil, sim, na obra do nosso Senhor. Fique em paz, que os meus irmãos tenham um domingo abençoado, culto de ceia, às 19 horas na igreja, vamos estar nos reunindo para ceiar com nossos irmãos. Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome de Jesus.